Fala pessoal, tudo bem? Saiu o Visa Boletim de fevereiro de 2024 e pouca coisa mudou do mês passado para esse. Nesse vídeo, vamos fazer um comparativo do que alterou comparado com janeiro e também mostrar o avanço desse fevereiro de 2024 comparado com fevereiro de 2023, para que possamos ter uma ideia do que esperar no próximo ano. Lembrando que o comportamento do Visa Bulletin não é linear e mesmo com esses comparativos, não dá para saber precisamente o que vai acontecer no próximo mês ou ano. Vamos lá? Antes de começarmos, vamos recapitular o que é o Visa Bulletin, bem como as datas que constam nele. E se você está aqui e já conhece esses conceitos, já sabe lê-lo, pode pular para essa parte aqui do vídeo para ir direto para a avaliação relacionada à publicação de fevereiro de 2024. Bom, e para quem ficou aqui comigo, vou explicar. O Visa Bulletin, que em português seria o Boletim dos Vistos, é um documento mensal publicado pelo Departamento dos Estados Unidos. Ele informa quais pedidos do visto de imigrante podem ser processados baseando-se na categoria do visto e na nacionalidade do solicitante. A título de curiosidade, nenhum país pode ter mais de 7% dos vistos, e por isso temos uma fila separada para países que têm maior demanda, como China e Índia. Existem várias categorias de vistos, incluindo vistos de base familiar e de trabalho. Cada categoria tem um número limitado de vistos disponíveis anualmente, e o Boletim dos Vistos ajuda a gerenciar esses limites. Por exemplo, para a categoria do Employment Base como um todo, que são os vistos imigratórios de trabalho, a USCIS afirmou que estariam disponibilizados uma média de 165 mil green cards para o ano fiscal de 2024. A Lei INA 201A2 estabelece que imigrantes baseados em emprego que podem receber vistos de imigrante ou que podem de alguma forma adquirir o status de residente legal permanente são limitados a 27% do limite anual dos EBs em cada um dos 3 primeiros trimestres do ano fiscal. Esses limites trimestrais não se aplicam a categorias ou países individuais. Eles se aplicam ao todo nos vistos de imigrantes baseados em emprego. Vou explicar melhor. Por exemplo, no primeiro trimestre, as agências governamentais elas podem usar, por exemplo, 50% dos vistos na categoria EB4, desde que esse uso geral em todas as categorias dos EBs não exceda 27%. Não há uma alocação trimestral de vistos para países ou categoria específica. Esse limite geral, baseado em emprego, é então dividido entre as 5 categorias de preferências com base nas porcentagens fixas. E na tela aqui eu coloco como funciona a dinâmica da utilização dos vistos EBs. Observe aqui, então, que o que não é usado para o EB1 vai para o EB2, do EB2 para o EB3 e do EB4 e do EB5 para o EB1. Uma curiosidade, de acordo com a Lei INA 201D2, os números dos vistos patrocinados por família não utilizado no ano fiscal anterior, eles são adicionados ao limite geral dos vistos baseados em emprego nas categorias EBs. Agora vamos entender sobre as datas do Visa Bulletin. Sobre a data de prioridade. Qual é? É literalmente o seu ticket, a sua posição do solicitante, a sua posição na fila de espera. Se um não cidadão está buscando um visto em uma categoria de preferência que requer uma certificação de trabalho no Departamento do Trabalho, a data de prioridade é geralmente então a data em que o Departamento do Trabalho aceita o pedido de certificação de trabalho para processamento. Para todas as outras categorias de preferência baseadas em emprego ou família, a data de prioridade geralmente é a data em que a USCIS aceita a petição subjacente para o processamento. Por exemplo, o I-130 para vistos de família ou o I-140 para o EB2 National Trust Waiver, o EB1A, então é essa data do protocolo. Importante mencionar que a retrocessão do boletim de vistos ela não afeta a sua data de prioridade, que é esse seu lugar na fila, ele permanece ali inalterado. Agora vamos falar sobre o Final Action Date, a data de ação final.
Essa indica quando o visto pode ser efetivamente concedido. Se a data de prioridade for anterior à data de ação final no boletim dos vistos, você pode ter a sua entrevista consular agendada. Ou se tiver feito ajuste de status, você pode receber o seu green card. Número de vistos de imigrantes só podem ser autorizados para emissão para um solicitante cuja data de prioridade, então, seja anterior a essa data de ação final, para a sua categoria e país de origem. E sobre o date of filing, a data de preenchimento. Essa data ela indica quando uma aplicação ela está dentro de um intervalo de tempo que justifica uma ação imediata para processamento ali do visto. Solicitantes do visto imigrante com uma data de prioridade anterior a essa data date of filing para sua categoria e país de origem podem então reunir e enviar os documentos necessários para o Centro Nacional dos Vistos, no caso o NVC, após o recebimento da notificação desse NVC, contendo as instruções detalhadas para isso. Para não cidadãos interessados em buscar o ajuste de status, a USCIS pode permitir que eles solicitem o ajuste com base no date of filing. E essa determinação ela acontece mensalmente e baseado ali na definição da USCIS. Para o mês de fevereiro de 2024, tanto a categoria de Family Based quanto as categorias de Employment Based, elas devem considerar o Date of Filing para o ajuste de status, o que permanece imutável dos últimos meses. Comparando fevereiro com janeiro, pouca coisa mudou. Com relação ao Final Action Date, então vou compartilhar aqui na tela com vocês, observe que a categoria de EB2, que abrange tanto o EB2 National Interest Waiver quanto o EB2 com Sponsor, avançou apenas 14 dias, saindo do dia 1º de novembro de 2022 para o dia 15 de novembro de 2022. A categoria do EB3 para Skilled e Professionals saiu de 1 de agosto de 2022 para 1 de setembro de 2022, avançando então um mês. Fora isso, não houveram muitas mudanças significativas. Inclusive, nada mudou no Final Action Date. Agora eu vou trazer aqui o Final Action Date de fevereiro de 2023 e acredito que será uma surpresa para vocês que estão aqui assistindo. Observe que a data de prioridade da categoria do EB2, que era dia 1º de novembro de 2022, ela permaneceu então imutável, ou seja, a mesma data do mês passado, deste mês, de janeiro. E o que significa? Nada mudou durante todos esses 11 meses? Sabemos que mudou. Alguns meses avançaram, outros foram atrasando, mas as autoridades imigratórias elas foram ajustando o Visa Bulletin ao longo desse ano. E estamos agora na estaca quase que zero. E por que isso? Quando a demanda por vistos ela é maior do que a disponibilidade, isso exige essa retrocessão da data da ação final, do Final Action Date, para garantir que o uso dos vistos permaneça dentro dos limites estabelecidos pelo Congresso e que os vistos fiquem dentro daquela fila, daquelas porcentagens que a gente mencionou. Por isso, se vocês estão assistindo até aqui, qual que é a mensagem que a gente deixa? É evidente que há mais pessoas aplicando para os vistos do que vistos disponíveis. E se você está interessado em uma residência permanente para os Estados Unidos, você tem que aplicar o mais rápido possível. Agora vamos visitar algumas outras categorias comparando fevereiro de 2024 com fevereiro de 2023. A categoria de EB3 foi uma grande mudança, em especial relacionada ao EB3 Skill and Professional. Observa que ambos estavam disponíveis em fevereiro de 2023, mas agora elas estão com uma fila lá atrás, no dia 1º de setembro de 2022. Já a categoria de EB4 também retrocedeu, quase 3 anos, saindo de junho de 2022 e indo agora para maio de 2019. E já a categoria do EB3 Unskilled, essa avançou do dia 1º de janeiro de 2020 para o dia 1º de setembro de 2020. Ou seja, a única categoria que avançou foi essa, do EB3 Unskilled. O EB1 e o EB5 continuam disponíveis, então não houve ali grandes mudanças. Esclareceu? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, será um prazer estar esclarecendo cada uma delas. E se você assistiu o vídeo até aqui, gostou, curte, compartilhe com quem possa estar interessado nesse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!